Olá, olá pessoal, estamos de volta, começando uma nova edição aqui do podcast Sessão às 6. Para quem tá chegando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro. Finalmente iremos discutir com spoilers o volume 1 da 4ª temporada de Stranger Things, que foi lançado recentemente. Se alguém quiser bater um papo sobre o que rolou antes disso, no link da descrição vou deixar a análise que postei faz umas semanas sobre a 3ª temporada. Tá bem completa, só clicar lá. Então aqueles que não conferiram a 4ª estão avisados, porque para cobrirmos o máximo de tópicos possíveis, como falei, teremos spoilers, beleza? No momento em que essa edição está sendo gravada, a 2ª parte ainda não foi lançada, ou seja, vamos cobrir apenas os 7 primeiros episódios. O volume 2, com os 2 episódios finais, chega na Netflix dia 1º de julho. E quando isso acontecer, com certeza teremos mais um podcast destrinchando aí o desfecho dessa aventura. Então nem se preocupem. Se vocês conhecem alguém que gosta de Stranger Things e acham que vai gostar desse podcast, manda pra ele ou pra ela, que estamos disponíveis nas maiores plataformas de música. Tô falando do Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Pocket Casts e por aí vai. Se quiserem acompanhar mais esse projeto, temos o Instagram, @sessãoas6, onde fica mais fácil trocar uma ideia, saber o que estão achando dos filmes e séries que trago toda semana. E sem contar que sempre aviso quando um novo podcast é lançado. Então serão todos muito bem-vindos. Com todos os recados dados, bora começar com spoilers a discussão do volume 1. Espero que gostem. Enquanto se recuperam dos eventos do ano anterior, a turma tenta seguir com suas próprias vidas. Entretanto, uma nova ameaça começa a surgir, mesclando os limites entre Hawkins e o mundo invertido. Os criadores e grandes responsáveis por essa temporada, assim como as outras, são os irmãos Duffer, não só criadores, mas os co-roteiristas, que dirigiram alguns episódios também, são muito bons. Bom, a primeira coisa que preciso falar logo de cara é o terror. Eles sempre dizem, né? Não, mas cuidado com essa nova temporada que a gente lançou, viu? Porque tá muito assustadora. E no fim, sempre acabava ficando mais na zona de suspense, tensão, com alguns elementos de terror. E assim, isso nunca foi um problema, né? A gente sempre curtiu isso. Mas nessa nova temporada, meu amigo, eles abraçam o terror com força. E o modo como eles mostram isso pela primeira vez é impactante demais, demais. No caso, a Christie, acho que é a Christie, né? Como primeira vítima do Vecna, se contorcendo lá no teto, seus ossos quebrando, o maxilar, os olhos, né, também. Por ser um choque, perceber que é esse nível de perigo da temporada que a gente vai ter que assistir, não conseguia acreditar no que eu tava vendo. Tanto que não só nessa cena, como em várias outras, eu não conseguia ver tudo. Vez ou outra, eu me pegava cobrindo o rosto, os olhos, porque era demais, sabe? Não que seja algo ruim, foi um passo a mais que a série decidiu dar, já que os personagens estão amadurecendo e o público também, né? Mas no meu caso, mesmo algumas cenas sendo demais pra mim, eu precisava saber o que ia acontecer, sabe? Então me imagine fazendo todos os tipos de caretas na frente da televisão e cobrindo o rosto, mas deixando só uma brecha pra poder dar uma espiada. Fui eu nesse volume 1 inteiro. Quase todos os episódios tinham no mínimo uma cena em que eu ficava super agitado e tenso, pela facilidade que eles têm de nos envolver com a trama e como a história é efetiva em nos mostrar por que a ameaça merece a nossa atenção e por que nós, assim como os personagens, devemos temer isso, né? Tem 2 cenas em especial, a da Max, no episódio 4, correndo pela sua vida, literalmente sendo salvo por música, o que eu achei muito bonito, e o Steve, no final do episódio 6, lutando contra aquelas criaturas que queriam comer a sua barriga, foi uma loucura. Nas 2 eu terminei o episódio com o coração a 1000 e com um pouco de falta de ar, não vou mentir. A do Steve foi muito bem coreografada. No minuto os bichos davam uma sumida, aí você pensava, ah, beleza. Não, eles foram embora. Aí logo em seguida, lá estavam 3 contra 1 e ele precisando afastar com a mão e ficava nesse vai, não vai. Nossa, me deixou muito ansioso. O ator também fez num ritmo muito convincente. Mas agora, a cena da Max, fiquei muito feliz quando vi na internet que essa sequência teve um impacto em todo mundo do mesmo jeito que teve comigo. Ah, eu fiquei muito feliz. Essa provavelmente foi a cena mais tensa do volume 1 e com certeza algo memorável para a história de Stranger Things. Daí em diante, os fãs vão sempre lembrar disso quando pensarem em cenas da série, com certeza.
Como eles estão com essa pegada mais dark, e como a série tem muitos personagens, e qualquer um pode morrer, né? Mesmo quando ela saiu correndo, em momento algum eu pensei, ah não, agora tá tranquilo, ela vai sair viva. Não, muito pelo contrário. Enquanto a cena não acabasse, ela podia morrer a qualquer momento. E os irmãos Duffer, sabendo disso, deixaram ela correr em câmera lenta até o último minuto. Nossa, quando esse episódio acabou, eu fui dar uma volta pela casa, dar uma respirada, deitar, olhar pro teto, pelo quão emocionalmente investido eu estava. Então, o terror, no geral, como é usado de forma criativa em cenas de tensão, ação, nas mensagens, nossa, nota 10. Então, pegando esse gancho agora, vamos falar do roteiro. Galera, Stranger Things sempre foi, pelo menos pra mim, uma série fácil de assistir, certo? E desde a temporada passada eu tenho percebido como é viciante. E aqui não é diferente. Continua extremamente viciante. Eu tive que me segurar para não assistir tudo de uma vez só. Eu acho que assisti em 3 dias, mas foi com muita dificuldade. Você não consegue parar de ver e querer saber mais dos mistérios. E sem dúvida alguma, investir no terror facilitou ainda mais isso, em precisar saber o que acontece depois. Na era em que nós estamos hoje, de todo dia lançar uma série nova, não é qualquer uma que consegue fazer isso. Tem que se destacar bastante e essa consegue. Então começa essa parte do roteiro dizendo que está mais assustadora do que nunca. Sempre que o Vecna aparecia, eu já sabia que alguma coisa horrível ia acontecer. Mas sabe uma coisa que me chamou bastante atenção? Que se você souber procurar, eles têm algo para dizer. E o que eles têm a dizer é muito interessante. Tô falando em especial da disseminação de fake news, ainda mais em cidades pequenas, quando a cidade inteira abraçou sem pensar a ideia de que o Clube Hellfire era algo satânico e que tudo estava acontecendo por causa deles, foi um ótimo exemplo disso. O nome fake news pode até ser relativamente recente pra gente, mas o seu significado, né, disseminação de informações falsas, já acontecia há muito tempo atrás. E eles enaltecem isso. Outra coisa que eu achei simplesmente genial e muito sofisticado foi a crença de que jogos podem tornar uma pessoa violenta, ou seja, que jogar o jogo X ou Y pode fazer a pessoa replicar isso na vida real. Claro que essa controvérsia vale mais para os games, né, para jogos eletrônicos atuais, mas serviu perfeitamente aqui no caso de RPG ou Dungeons and Dragons, como é fácil ter medo de uma coisa puramente porque você não entende, né? Eu sei que esses dois comentários estão relacionados, mas é justamente esse segundo que mais me chamou a atenção. Eu não lembro de verdade a última vez que eu assisti uma produção falar disso, sabe? Essa concepção equivocada de que jogos mudam radicalmente as pessoas e tudo mais. Então, pra mim, pareceu super autêntico, muito original, e ainda sendo feito por um cenário de época, né? Em 1986, 9, enfim, por aí. Nossa, muito bom, isso me surpreendeu. Os personagens e seus grupinhos eu falo daqui a pouco, mas pessoal, querendo ou não, nem tudo são rosas, não é mesmo? Apesar de ter me divertido bastante assistindo, tem algumas coisas bem pequenas, que quando você junta tudo, não tem como negar que essa temporada não é perfeita, por mais que eu gostaria que fosse, então bora falar um pouco sobre isso. Enquanto a temporada passada o público ia descobrindo novas informações junto com os personagens na medida que o mistério ia progredindo com os episódios, aqui eu senti que eles demoram muito pra dar qualquer coisa pra gente. Tanto que só no último episódio a gente sente que tá tendo respostas. Mas até lá, o máximo são os palpites do Dustin, da Nancy. A gente precisa continuar a história só com base no que eles acham que tá acontecendo. Mas uma coisa é a série fazer isso, e outra é eles revelarem fatos que nos aproximam do clímax, né? Que é o que eles costumavam fazer. Aqui, se você não tomar como fato o que os personagens só acham que tá rolando, o público não tem nada. O mistério segura muito todas as informações ao máximo e só solta no episódio 7. Mas eu acredito que tinham maneiras melhores de abordar isso, sabe? Como a fórmula que eles usaram na temporada passada, misturando as teorias deles, dos personagens no caso, com revelações mesmo da história. Então, essa demora para nos dar qualquer tipo de resposta, para nos dar uma ideia melhor do que está acontecendo nessa série, não me tirou da experiência nem nada, mas foi meio chato, não vou mentir. Segunda coisa,
Mais pra frente falo mais dos minutos, mas já adianto algo que vocês inclusive já sabem, que essa é a temporada mais longa, é bem mais longa que as anteriores, de longe, e quando eu soube disso, inclusive falei no podcast passado que ia ser ótimo, né? Mais tempo de Stranger Things, o que poderia dar errado? Então, por mais que eu não queira aceitar, eles simplesmente não têm conteúdo pra caber em 1 hora ou 1 hora e meia por episódio. Eles têm história, sim, mas ela não condiz com esse formato. Até porque você vê que eles não sabem administrar o tempo muito bem. Por exemplo, o fato da Joyce e do Murray levarem uns 4 episódios pra chegarem até a Rússia é ridículo. Eles descobrem que tem que ir pra lá no episódio 2, se eu não me engano. E daí pra frente o arco deles dá umas voltas e umas enroladas e umas piruetas só pra eles chegarem aonde a gente já sabia que eles iam chegar. Porque a gente já viu no trailer, tem pôster divulgado deles já na Rússia. Então não é como se fosse uma grande surpresa, sabe? Além de arcos mais objetivos, tem umas cenas também que, se fossem cortadas, não iam fazer diferença nenhuma pra mim. Aquela cena super longa dos prisioneiros na Rússia, tendo um banquete, e o Hopper falando que é só pra eles ficarem mais fortes quando servirem como alimento pro Demogorgon. Nossa, super tanto faz essa cena. Quem tava testando a minha paciência também era aquele time de basquete. Meu Deus, a gente passou muito tempo com aquele povo. No início, até fez sentido, né? Porque eles faziam parte do arco do Lucas, que queria se enturmar com eles, virar um dos caras populares e tal. Mas mesmo quando ele muda pro grupo da Max e do Dustin, a série continuava focando nesse pessoal. Aí me dava uma agonia, não tenho paciência pra eles não, sério. Enfim, deu pra perceber que a história não se desenrolou na melhor forma possível. Mas ainda sobre esse tema, tinha uns núcleos, como o da Eleven e o do Hopper na prisão. Assim, não sei se vocês sentiram isso também, que passa uma quantidade absurda de tempo preparando o terreno para alguma coisa, ou seja, nos prometendo algo incrível que vai acontecer a qualquer momento, e chega um ponto que você fica se perguntando se isso realmente vai chegar a acontecer. Porque boa parte da série é só isso, preparar terreno, gerar expectativa sem saber se vai poder entregar. Sobre a Eleven, tô falando mais das sequências dos flashbacks. Assim, não me levem a mal, eu adorei saber mais do passado dela e daquela instalação secreta, mas acho que eles deram uma enrolada boa ali pra realmente chegar no que interessa, que é aquele trauma que ela oprime e nem ela sabe qual é, né? E outra coisa, eu sei que essas cenas também tinham outros objetivos, que eram apresentar o personagem ou o Vecna, mas mesmo assim, podiam ter avançado um pouco mais. Ou então dar um jeito desses flashbacks estarem diretamente relacionados com o que estava rolando em Hawkins, sabe? Pra mim, essa parte da Eleven, mesmo sendo pessoalmente interessante, parecia uma bolha na série. Mas felizmente, no fim, compensou demais com as revelações do episódio final. Agora, o tempo que o arco do Hopper passa só falando: oh meu Deus, o que será que os prisioneiros vão ter que enfrentar atrás desse portão enorme? Todo mundo já sabe, mano. Tava no trailer. No próprio trailer tem mostrando eles lutando contra um Demogorgon. E quando finalmente começou a sequência de luta, que a gente já sabia que ia rolar, mesmo sendo bem boa e tensa, não acho que superou as expectativas que eles mesmos criaram, sabe? Mas ainda não é hora de falar dos personagens, porque o próximo tópico do roteiro são as oportunidades perdidas. Ah, Lucas, mas a temporada nem acabou ainda, como é que já tem... É verdade, ainda não acabou. Inclusive, tudo que eu vou mencionar agora, eles ainda têm chance de aprofundar. Alguns é bem provável que vão, na verdade, mas mesmo assim vale a pena trazer aqui. O mais óbvio é a sexualidade do Will, né? Que com certeza tem a ver com o quadro misterioso. Vamos todo mundo fingir que não é uma pintura do Mike? Vamos fingir? Vamos chamar de misterioso? Ei, mas se não for do Mike, eu vou ficar surpreso, viu? Se for qualquer outra coisa, eu vou ficar muito surpreso. Olha, eu não acho que todo santo personagem precisa ter um interesse amoroso, mas já que eles mesmos abriram essa porta, que eles façam isso até o final agora. E depois daquela cena incrível da Robin na temporada passada, confio demais que os irmãos Duffer vão fazer um trabalho decente nesse sentido. A série também deu a entender que o mundo invertido é uma versão do nosso mundo, mas do passado. E assim, eu admiro a coragem deles, depois de 3 temporadas, quererem nos dar respostas sobre isso. Mas assim, eu não tenho a menor ideia de como eles vão explicar isso. Que o mundo invertido parou de avançar no tempo no mesmo ano em que a Eleven abriu o portal e o Will desapareceu. Tá aí uma coisa que só assistindo pra saber a direção que eles vão tomar. Talvez tenha sido arriscado demais trazer essa informação agora, talvez.
Mas assim, eu tenho medo deles abandonarem completamente essa informação e ficar por isso mesmo. Mas o que parece ter sido uma oportunidade perdida mesmo foram as regras, entre aspas, das crianças com poderes. Porque, pelo que vimos, todas elas têm o mesmo poder, né? Telecinese. Mas na segunda temporada, conhecemos a 8, acho que é 8, e que tem um poder diferente. Então como é que é isso? Quais são as regras? Eu senti que faltou um pouco de contexto nessa parte. E como a gente passou tanto tempo focando nisso, eles tiveram muitas oportunidades pra dar uma esclarecida nesse sentido, sabe? Mas beleza, né? E com isso pego um gancho pra falarmos dos personagens. Não se preocupem que as reviravoltas eu vou deixar pro final, não esqueci não. Vou fazer que nem da outra vez, ranquear os grupinhos do meu preferido pra baixo. Então começamos com o pessoal em Hawkins: Nancy, Robin, Steve, Max, Lucas, Dustin, Erica e o novo personagem Ed, que são interpretados respectivamente pelos atores, vem comigo, Natalia, Maya, Joe, Sadie, Caleb, Gaten, Priya e Joseph. Eles foram os mais interessantes e estavam diretamente relacionados com o plot principal, então dificilmente o que eles faziam era perda de tempo. Eu gostei do Ed, não amei, como vi muita gente louca por ele, mas curti sim. Morri de pena que as pessoas o culparam pelos assassinatos, foi muito cruel. Mas assim, de todos, os que conseguem se destacar mais foram Max, Dustin e Nancy. Dustin e Nancy, por serem os mais cabeças, né, são graças aos seus palpites, ações, sugestões e teorias que esse arco consegue avançar, que a série avança. Os demais contribuem também, claro, eu adoro todos. A Robin continua maravilhosa, mas são eles que têm mais o que fazer. E a Max, por causa do seu arco super tenso e dramático dela saber que vai ser a próxima vítima do Vecna, né? A atriz arrasou demais, com a personagem escrevendo carta pra todo mundo, indo se despedir da mãe, achando que ia morrer, e depois correndo pela sua vida e sendo salva por música. O desespero da atriz foi 100% convincente e me fez ficar do mesmo jeito. Foi incrível, o ponto alto dessa temporada. Em seguida temos Joyce, Murray e Hopper no arco da Rússia, né? Interpretadas por Winona Ryder, Brett Gelman e David Harbour. Os três são bem carismáticos. O elenco todo é super profissional, não consigo pensar em uma pessoa que não seja. Estão em segundo lugar porque o plot deles é mais chegar nos lugares do que fazer alguma coisa. Teve aquela reviravolta do cara do Alasca não ser confiável e trair eles três. Mas no fim das contas, ele levou a Joyce e o Murray pra Rússia de qualquer jeito. Então assim, eu não entendi a necessidade deles terem sido drogados, mas ok. A não ser que eu tenha perdido alguma informação importante. Essa reviravolta funcionou mais no arco do Hopper, e porque isso dificultou muito a sua vida, mostrando que seu único plano não deu certo, né? E ele não tinha mais o que fazer. Por falar em não ter o que fazer, o ator mesmo, o David Harbour, diferente das outras temporadas, tem muito pouco com o que trabalhar. Falei uma vez que seus ataques de raiva e não ter saco pra nada eram a pegada mais humor do personagem, que eu adorava e que funcionava, mas como ele tá o tempo todo preso contra sua vontade numa prisão russa, sem esperança, é difícil ele ter acesso a esse lado, sabe? Seu arco aqui é bem mais triste, tenso, depressivo e melancólico, porque faz sentido, né? E é assim que ele fica a temporada inteira. Então é um Hopper bem diferente do que a gente tá acostumado. E depois de passar por um trauma desse, eu não ficaria surpreso se daqui pra frente a personalidade do cara mudasse pra sempre. Porque o que ele vivenciou muda uma pessoa. Então, me pergunto se eles vão abordar isso ou não. Tipo, um estresse pós-traumático, alguma sequela, sei lá. Ah, e eu espero que no volume 2 ele e a Joyce virem um casal, pelo amor de Deus. Já passou da hora. Pelo menos um beijo, né? Eu sei que vocês concordam comigo, não é possível que isso não aconteça nessa temporada. Tá, e por último temos o grupinho da Califórnia, Eleven, Will, Mike, Jonathan e Argyle, interpretados por Millie, Noah, Finn, Charlie e Eduardo. Não tem muito como defender, né? Muitas das cenas que eu senti que não precisavam existir vinham desse grupo, mas aconteciam coisas interessantes, cara. Eles tentando socorrer aquele agente a caminho do hospital, aquela sequência foi muito bacana. Tentando também descobrir onde fica a base, onde a Eleven tá, indo até a casa da Suzy. Inclusive, foi bem legal revê-la. Então, assim, apesar das enrolações, tem seus momentos, mas é nesse grupo onde o roteiro mais falha por não saber o que fazer com essas pessoas.
O Argyle, outro personagem novo, é carismático, o ator, né, claro, mas convenhamos, não tem motivo nenhum pra esse cara estar aqui. A maior contribuição dele pra história é ter um carro e saber dirigir. Com todo o respeito ao ator, mas o Jonathan mesmo poderia estar fazendo isso, ele não é necessário. Por falar nele, pessoal, esses dias apareceu pra mim, na internet, um vídeo da primeira temporada do Will e do Jonathan conversando sobre música, trocando uma ideia, se conhecendo mais, tendo química. E quando eu vejo o que a série fez com esses personagens hoje, é horrível. Se alguém por acaso cair de paraquedas e começar a assistir por essa quarta, não dá pra saber nunca que eles são irmãos. Essa ligação, essa química que eles tinham antes é algo tão distante que eu diria que sumiu completamente. O Jonathan, em especial, a única coisa que eles deram pro cara é a capacidade de estar cagando pro seu relacionamento com a Nancy. E pior, de propósito. Ah não, mano. Eu entendo a posição dele, mas é só isso que ele tem pra fazer. Definitivamente é uma pessoa que não é tão interessante como uma vez foi. E isso não é culpa do ator, é do roteiro. Beleza, galera, queria aproveitar que estamos falando dos diferentes grupos para fazer um desabafo. Acho que esse é o momento perfeito. Mas repetindo, eu amo a série, ela é sensacional, mas tenho que admitir que muitas vezes eu tinha dificuldade de entender que estava assistindo Stranger Things. Aí pensei e percebi que nós mal estamos em Hawkins. Virou uma série global agora. Uma hora estamos no Alasca, depois a caminho da Rússia, aí tem o povo na Califórnia, e quando finalmente estamos em Hawkins, é só aquela mesma rua, mano, onde a Max mora, aquela onde ficam só os trailers. Eles também mostram uma escola aqui, um lago também, mas assim, grande coisa, né? O que eu quero dizer é que a ambientação de Hawkins vende muito essa série. Uma cidade pequena, nos anos 80, tendo que lidar com coisas sobrenaturais. Tanto que na terceira temporada, quem faz esse trabalho pesado é o shopping. Aquele shopping maravilhoso que pra mim é a encarnação da atmosfera dos anos 80. Mas aqui o shopping ainda tá interditado, né, pelos acontecimentos anteriores. E apesar de ter sim aqui os figurinos, aquele cabelo, aquela maquiagem, as arquiteturas das casas, etc., a ambientação das temporadas anteriores, que é tão marcante em Stranger Things, quase não tá aqui. Apesar dos esforços, senti a série bastante descaracterizada. A palavra que eu tava procurando é essa. Em comparação com as temporadas anteriores. Agora, um lugar que me fez sentir a vibe da série mesmo foi aquela pista de patinação na Califórnia. Nossa, aquilo foi lindo demais. Todas as cores, as luzes, aquilo foi perfeito. E foi fora de Hawkins, olha só. Mas assim, de resto, são jornadas tão grandes para ficarem contidas numa cidade pequena que acaba se expandindo para outras cidades, outros países e perdendo só um pouco a identidade tão visualmente marcante que a série sempre teve. Não sei se deu para entender, mas é isso. Ah, e sabe outra coisa que também me fez perceber isso? Gente, não sei se vocês acharam também, mas pra mim, 70% dos personagens ou perderam sua identidade, ou eles tiraram do roteiro. Assim, Steve não sabe o que quer da vida, e as interações dele com o Dustin, que eu elogiei tanto antes, aqui as poucas que tem, são muito cinza, sabe? É bem mais ou menos, não sei explicar. A Max também tá diferente, mas isso é culpa do salto no tempo, né? Isso é bem mais justificável. É porque da última vez que a vimos foi há um ano atrás, né? Se eu não me engano, na cronologia da série. Então faz sentido. Ela ainda tá lidando com a morte do Billy. Tem quem mais? Will e Jonathan são um borrão pra mim. Joyce tá quase entrando nessa categoria também, infelizmente. Mas assim, confesso que eu percebi mais isso entre Dustin e Steve. Parece que tá todo mundo meio morto, sabe? Talvez seja a atmosfera de terror, não sei. Mas tem a ver com carisma. Eu sinto que tem a ver com carisma. Tem uma diferença entre as temporadas anteriores e essa. Não sei se deu bem pra entender, mas era algo que tava me incomodando um pouco também. Foi aquilo que eu falei no início. Não são problemas grandes, mas quando você junta tudo, fica bem mais nítido. Acho que é por aí. Certo, com isso chegamos nas reviravoltas. Tô falando em especial do último episódio. Quando aquele funcionário que conversava com a Eleven disse do nada, sem ninguém ter falado nada, que ele conhecia o número 1 e que ele era super legal e não um monstro como o pai da Eleven tinha dito, aí eu já pensei, beleza, então, obrigado por essa informação, não sei quando eu vou usar isso, mas tenho quase certeza que é você, o número 1.
E eu desconfiava também que ele tem alguma coisa a ver com o Vecna, mas não sabia exatamente o que. Mas o número 1 eu tinha certeza que era ele. Acho que todo mundo, né? E na hora descobri que ele não só era o Vecna e o 1, mas também o filho do Victor Creel. Nossa, eu fiquei bem surpreso. Também porque eles tinham dito que o filho tinha morrido no hospital, né? Então não tinha como adivinhar. Outra coisa que eu fiquei chocado também foi que por causa dele que o pai da Eleven criou aquela instalação. Quando ele viu que não podia domar os poderes do número 1, saiu pegando crianças aleatórias e fazendo experimentos nelas para replicar o poder que o número 1 ganhou de nascença. Pelo menos eles dão a entender que ele nasceu assim, né? Nossa, isso foi muito massa, porque não só é uma baita surpresa, como também consegue responder às perguntas. Como surgiu essa vontade de fazerem experiências em crianças e por quê? Então isso foi muito bem feito. E o inteligente é que ele sempre adota uma relação muito paterna com as crianças, né? Todas elas sempre chamam ele de pai ou então papai. Basicamente uma relação de codependência, para facilitar essa dominância, eu diria, né? Mas enfim... O ator arrasa demais, até anotei o nome dele aqui, Jamie Campbell Bower, e ele fez Crepúsculo, cara. Sabia que eu tinha visto em algum lugar. Ei, mas aqui ele tá muito bem mesmo. Seu monólogo de vilão contando sua história de vida pra Eleven é sensacional. Consegue fazer um olhar meio de psicopata, né? O que vende muito o personagem. Agora, outra reviravolta que eu não esperava. A primeira vez que o mundo invertido foi aberto, foi a Eleven que abriu o portal. É por causa dela que os bichos ficaram chegando em Hawkins, porque o portal é literalmente embaixo da cidade, né? Por causa disso que o Will sumiu e por aí vai. Não tô dizendo que ela é uma pessoa ruim, foi a forma que ela encontrou de expulsar o cara dali. E sinceramente, ela era uma criança, né? Ainda mais lutando pra não morrer. Duvido que ela sabia o que estava fazendo. Foram surpresas bem inesperadas que a série precisava e ainda souberam entregar, o que é ótimo. Tá, mas e agora? E os ganchos pro volume 2? O que a gente já sabe e o que a gente precisa saber? Tá, bora lá. Sabemos que a Nancy vai lutar pela sua vida logo no primeiro episódio, né? Porque ela foi pega pelo Vecna. Sabemos que Steve foi bastante mordido por aquelas criaturas do mundo invertido, mas foi tanto que eu não ficaria surpreso se houvessem consequências disso. Porque, né, são seres de outra realidade, que a raça humana nem conhece, então Steve é outro que não sabemos como vai terminar a temporada, se vai adoecer, se vai chegar a morrer, não sabemos. O trailer também mostrou que o Ed vai tocar sua guitarra lá no mundo invertido, e agora que já sabemos que música consegue salvar as pessoas do Vecna por chegar em certos lugares do subconsciente, isso com certeza vai ser útil para alguma coisa. Eleven deu a entender que recuperou seus poderes, né? Aleluia! E os caras lá que estavam coordenando os experimentos deram a entender que eles voltariam mais fortes do que nunca. Então bora ver isso, eu quero ver. Will, Mike e companhia têm a localização dela graças a Suzy, então eles sabem pra onde ir. Hopper está livre. Não sei como eles vão voltar pra Califórnia porque o avião caiu, né? Acho que caiu. Caiu. E quero ver também como que eles vão conseguir ajudar o pessoal de Hawkins estando na Rússia. E sobre o plano do Vecna, acho que ele não disse tudo, ou disse? Tipo, por que ele tá abrindo portais aleatórios na nossa realidade, sabe? Tomara que não seja, eu quero dominar o mundo. Porque, né, pelo amor de Deus. Mas não tô lembrando o que ele quer da vida, não. Não pode ser só vingança contra a Eleven, não faz sentido. Mas, assim, no geral, são essas as pontas soltas que esse volume 1 nos deixa. Agora sobre o tempo. Eu esqueci de falar o tempo da última temporada no podcast passado, né? Mas falo agora. Enquanto a terceira temporada tem 8 episódios variando entre 50 minutos e 1h20 mais ou menos, o volume 1 teve 7 episódios entre 1 hora e 1h40 cada. No volume 2, que chega no dia 1º de julho, como eu falei, teremos os 2 finais com 2 horas cada um aproximadamente. Outro tópico que não pode ficar de fora é que, de acordo com a própria Netflix, em apenas 3 dias, o volume 1 quebrou o recorde da plataforma de 287 milhões de horas assistidas mundialmente. Ou seja, em apenas 3 dias quebrou o recorde da plataforma, sem nem ter lançado o volume 2 ainda. É uma notícia maravilhosa para os criadores e para os fãs, mostrando que Stranger Things é uma das, se não a maior série original Netflix existente até hoje. Na minha opinião, é a melhor, sem dúvidas. Olha, no fim das contas, o primeiro volume da 4ª temporada é bem bom, viciante, você começa a ver e não consegue parar mais. É sem dúvidas a mais assustadora até agora, o que impressiona, é impressionante, mas temos que concordar que apesar disso, não é perfeita. Infelizmente,
Você percebe diversas vezes que eles não usam o tempo que tem da melhor forma que podem. E o resultado é uma série que varia entre super dinâmica, com um ótimo ritmo, e meio arrastada, com narrativas que poderiam ser um pouco mais objetivas, como é o caso da sequência na casa da Suzy e os vários flashbacks para recuperar os poderes da Eleven. E repetindo, eu sei que a temporada ainda não acabou, então não estou julgando como se tivesse, tá? Mas por tudo que vimos até agora, já dá pra tirar algumas conclusões sim, mesmo eu estando super aberto ao que o volume 2 tem a oferecer. E quem sabe o final não me faça mudar de ideia sobre alguns pontos, né? Nunca se sabe. Mas tô falando tudo isso porque, apesar de estar curtindo sim, ainda acho a terceira temporada melhor, simplesmente por ter uma narrativa mais fechada, sem furos, muito bem explicada, dando a todos os personagens em todos os grupinhos algo pra fazer. E sem contar que lá eles captam a essência de Hawkins perfeitamente, principalmente com aquele shopping maravilhoso. Então, por tudo isso, continua sendo a minha preferida. Vocês concordam comigo ou não? Ou acham que essa temporada é a melhor de todas? Que é a mais assustadora, eu não tenho dúvidas. Quem vocês acham que vai morrer, hein? Não sei se eu quero que matem o Vecna ou não, ainda tô na dúvida, confesso. Talvez ele ainda tenha mais o que fazer, é um vilão que tem muito pano pra manga. Eu não me importaria se ele saísse vivo dessa e ainda fosse o vilão da quinta, que inclusive já foi confirmada e vai ser a última. Mas enfim, manda suas opiniões, seus comentários, se concordam ou discordam, lá no Instagram, tá? @sessãoas6. Daqui a algumas semanas retornamos para a conclusão épica dessa temporada. Tô muito confiante que vai ser boa, então vai lá no Instagram que eu consigo avisar vocês quando for postado. Mas então é isso, galerinha. O geralzão mesmo acho que deu pra cobrir, né? Se faltou algo, se eu deixei passar alguma coisa importante, já sabem aonde me encontrar. Vou me despedindo de vocês agora. Aos que escutaram até aqui, muito, muito obrigado. Significa bastante. Se puderem, curtam, compartilhem, ajudem esse podcast a chegar em mais pessoas, porque comentar sobre produções como essa sempre dá um certo trabalho a mais. E eu me encontro com vocês semana que vem para discutirmos o último capítulo da franquia Jurassic World, que já está nos cinemas. Mas será que é o último capítulo mesmo? Olha, eu tô meio desacreditado, viu? Então, semana que vem falamos mais sobre isso. Um beijo enorme a todos vocês. E até a próxima. Tchau!